Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez. Nessa videoaula vou demonstrar para vocês como decompor as forças quando elas são aplicadas a um elemento e não mais a um ponto. Agora, quando se trata de elemento, vai aparecer mais fatores para auxiliar nos cálculos, que seriam os cálculos de momento. Momento, força vezes deslocamento. Já peço então que vocês deixem o joinha aqui para ajudar no engajamento do canal do professor aqui. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações de vídeos posteriores, né? E depois para poder chorar aquele pontinho na nota, né? Às vezes o cara chora, professor, aquele pontinho lá, pô, mas daí não se inscreveu no canal, aí que é ponto, né? Brincadeira, pessoal. Se inscrevam no canal para receber notificações de vídeos mesmo. Chega de enrolação, bora para os estudos, vamos nessa! Vamos agora ao segundo caso, que seria as forças atuantes em um elemento. Então vamos imaginar aqui um elemento em forma de L, onde a gente tem em plano cartesiano aqui XY. E vamos aplicar duas forças aqui, sendo ela a força do ponto A ao ponto F, que a gente vai chamar de F a F, né? Formando aqui um ângulo alfa em relação ao eixo X, e FBG, que seria do ponto B ao ponto G, formando um ângulo beta em relação ao eixo Y. Vamos decompor as projeções. Primeiro, vamos analisar o eixo X aqui. Então, analisando o eixo X aqui, a projeção da força F seria isso aqui, a projeção. Tem o ângulo alfa e tem a força AF, que, em outras palavras, seria o nosso cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, o FAF é igual à hipotenusa e a projeção é igual ao cateto adjacente. Fazendo uma relação com trigonometria, nós temos as fórmulas de seno, cosseno e tangente. A que melhor se encaixa aqui para resolver esse triângulo retângulo seria o cosseno, porque eu consigo relacionar o cateto adjacente e a hipotenusa. Logo, o cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu isolar o cateto adjacente, eu tenho hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Portanto, a projeção é igual à força AF vezes o cosseno de alfa. Com isso, temos o primeiro macete aqui, que seria, sempre que for conhecido o ângulo entre o vetor força e o vetor de projeção, o vetor de projeção será igual ao produto do vetor força e o cosseno do ângulo. O que isso significa? Se a projeção aqui, eu conheço o ângulo em relação à força, diretamente, a projeção será igual à força vezes o cosseno do ângulo. Direto assim. Vamos agora exemplificar a nossa outra força aqui de B a G, que é o FBG. Então temos a projeção aqui embaixo, e eu não consigo relacionar diretamente o ângulo com a projeção aqui. Eu não sei qual ângulo é esse. Então eu jogo a projeção aqui para cima, e agora sim eu tenho um ângulo para trabalhar, que seria o ângulo beta. Fazendo aqui uma alusão trigonométrica, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, então a força BG é igual à hipotenusa e a projeção é igual ao cateto oposto. Vendo aqui as fórmulas trigonométricas, a que melhor se encaixa agora é o seno. O seno aqui consegue relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Se eu isolar aqui o cateto oposto, ele vai ser igual à hipotenusa vezes o seno de beta. Então, a projeção é igual a FBG seno de beta. Podemos relacionar mais um macete, então. Quando não for conhecido o ângulo entre o vetor força e o vetor de projeção, mas for conhecido o ângulo entre o vetor força e o eixo cartesiano perpendicular ao vetor de projeção, ou seja, 90 graus, o vetor de projeção será igual ao produto do vetor força e o seno do ângulo. O que isso significa? Eu não conheço aqui o ângulo entre a projeção e o vetor força, mas eu conhecendo
o ângulo entre o vetor e ao eixo que representa 90 graus da projeção, significa que a projeção será igual ao produto da força vezes o seno. Vamos a um problema com mais forças adicionadas aqui, então. Veja que nós tínhamos já a força AF, a força BG, eu adicionei aqui a força CI, a força EJ e as reações, no ponto D aqui, seria o F dx e o F dy. Então tá, vamos ver como vai ficar isso aqui. Aplicamos a terceira lei de Newton, somatório das forças em x igual a zero, com sentido para a direita positivo. Então, olhando aqui o F a F, primeiro nós temos que saber o sentido. Ela se encaminha para a direita, embora ela está para baixo, aqui inclinada, mas ela está indo para a direita. Isso significa que o nosso sentido é positivo. Ok. Agora, a projeção em x está aqui, ó. Está aqui em cima. Eu conheço o ângulo. Então, coloco direto cosseno. F a y, cosseno de alfa. Depois, vamos analisar agora o FBG. Ele também está indo para a direita. Então, sentido positivo. A projeção está aqui embaixo. Né? Nesse caso, eu não sei o ângulo em relação ao eixo x e o vetor FBG. Relaciono o seno. Então, FBG é igual ao seno de beta. Depois, vamos analisar agora o FCI aqui. Ó. O FCI ele está vindo para trás. Então, o sentido é negativo. O eixo x está aqui em cima, então a projeção dele está aqui em cima. Eu conheço o ângulo em relação à projeção e ao FCI, então cosseno. FCI, cosseno de gama. Depois, vamos analisar aqui o FEJ. Também está vindo para trás, então sentido negativo. E a projeção em x está aqui em cima. Essa projeção aqui vai fornecer, então, seno, porque eu não tenho um ângulo aqui, ó. O ângulo está em relação a 90 graus. Então, FEJ seno de sigma. O que mais que eu tenho? Tem aqui a reação D, que está apontando para a direita, então é positivo. E não tem nenhum ângulo decompondo, então F dx. Tudo isso igual a zero. Isso significa que essa seria a equação geral das forças em x. Né? Conhecendo uma força ou outra, eu teria que isolar aqui uma incógnita para poder achar a força que eu estava querendo. Vamos relacionar também o somatório das forças em y. Agora, considerando o sentido positivo para cima. Né? O FAF ele está para baixo aqui. Então, nesse caso, ele vai ser negativo. E agora minha projeção muda. Eu estou com a projeção aqui no eixo y. Eu não conheço mais o ângulo entre a projeção e a força. Então, vai ser o seno lá, FAF, seno de alfa, que é esse ângulo aqui. Agora, analisando o FBG, ele está indo para cima, então sentido positivo. A projeção está aqui no eixo y. Agora eu conheço. Ó. O beta é o ângulo em relação à projeção e ao vetor força. Então, cosseno. FBG, cosseno de beta. O FCI, ele está vindo para baixo, então sentido negativo. A força, a projeção, está aqui. Ó. Eu não conheço o ângulo entre a força, o vetor força e a projeção. Mas eu conheço o gama ali, que é fazendo 90 graus. Então, é o seno de gama. Né? FCI, seno de gama. Por último, temos o FEJ. O FEJ está vindo para baixo também, então é negativo. E como a projeção está aqui, ó, no eixo y, e eu conheço aqui o sigma, que é o ângulo, faço direto o cosseno. FEJ, cosseno de gama. Não temos mais vetores com ângulo, temos apenas a nossa reação y apontando para cima. Como está para cima é positivo. Então, f dy igual a zero. Esta seria a equação relacionada
a somatória das forças em Y. Vamos fazer agora uma relação dos momentos. Lembrando que momento é igual a força vezes o deslocamento. Ou seja, eu tenho uma força, um vetor força, que vai ter que ser perpendicular a um deslocamento. Tá. Somatória dos momentos em D igual a zero. Então, nós vamos pegar esse ponto D, onde que ele possivelmente estaria preso, fixo ou engastado, e vamos ver os momentos que está acontecendo aí, nesse ponto, com sentido positivo anti-horário, né? Sentido anti-horário positivo. Então tá. Começamos então pela força EJ aqui. A força EJ que vai gerar um momento, né? Ela vai ter um deslocamento aqui de C, que é essa medida C, e a projeção em Y aqui, ó. Logo, se a minha projeção está em Y, a força está para baixo aqui, essa força ela vai girar no sentido horário. Se é o sentido horário, então negativo. E essa projeção em Y, eu conheço o ângulo que está aqui, né? Ele é o ângulo sigma, então cosseno. Então, FJ cosseno de sigma, isso aqui representa só a força, FJ cosseno de sigma, vezes C, que é o deslocamento, né? Essa distância que está percorrida aqui. Vamos analisar agora a força AF. A força F que vai fazer um momento em D, ela também está para baixo. Se ela está para baixo, a peça giraria nesse sentido, que é o sentido horário novamente. Então, negativo mais uma vez. A projeção em Y aqui, que vai fazer a força, eu não conheço o ângulo em relação ao vetor força. Então, eu vou utilizar aqui o seno do ângulo alfa lá em cima. Seno do ângulo alfa vezes o deslocamento agora que tem duas cotas aqui. Ó. Então, F a F, seno de alfa, vezes o deslocamento que é C mais D. Né? Toda essa unidade aqui. Vamos analisar agora o FCI. O FCI, que vai fazer um momento, agora a projeção está em X. Né? A projeção está em X. Nesse momento aqui, ele faz agora um deslocamento sentido anti-horário. Então, pela primeira vez, nós temos um sentido positivo. Né? E eu conheço aqui a projeção em X, o ângulo que está encostando no vetor FCI. Logo, eu vou trabalhar com cosseno. FCI cosseno de gama, né? Vezes o deslocamento que é B. Então, esse momento seria FCI cosseno de gama vezes o deslocamento B. Por último, eu vou analisar o FBG. O FBG, a projeção que faz o momento perpendicular seria aqui, ó, no eixo X também. Esse vetor força aqui, FBG, eu não conheço... esse vetor aqui, ele vai fazer um sentido horário novamente. Sentido horário. Então, negativo. Né? Sentido negativo. E essa projeção, eu não conheço o ângulo em relação ao verdadeiro vetor força, mas eu conheço o ângulo oposto lá, que eu consigo relacionar com o seno. Então, seria FBG seno de beta vezes o deslocamento, que é A mais B, que é toda essa distância aqui. Igual a zero, pois não tenho mais nenhum momento em relação a D. E essa será a equação dos momentos em D. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida ainda? Conseguiram entender a decomposição de forças dos elementos? Conseguiram agora como aplicar a somatória de f de x, somatória de f de y em momento? Se vocês conseguirem entender, foi bem explicativo. Peço mais uma vez que deixem aqui um like para ajudar no engajamento do vídeo do professor. Inscrevam-se no canal, porque vai ter mais vídeos como esse. E se ficou dúvida, deixe aqui nos comentários, eu posso estar tirando a dúvida de vocês aqui pelos comentários. Ou ainda comentem sugestões de vídeos posteriores para que eu possa também estar melhorando os meus vídeos aí a cada dia.
Seria isso então. Fiquem com Deus mais uma vez, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.